Graça e paz, meus irmãos, mais um dia, como eu sempre digo, mais uma oportunidade. Já glorificou o Senhor hoje, meu irmão, por mais um dia, a graça que Ele lhe deu de abrir os olhos, de olhar ao redor e ver os seus amigos, seus familiares, ao seu lado, o dom da vida, o presente de Deus. É motivo de nós glorificarmos e bendizermos este Deus. Mateus capítulo 6, o versículo 33, nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando nós oramos, fazemos a oração do Pai Nosso, em determinado momento nós dizemos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque o cristão deve ansiar pelo reino de Deus. E ansiar por um reino que cabe a nós trabalharmos para que ele seja conhecido e instaurado. Nós não podemos esquecer que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não fazemos parte do reino deste mundo. Aliás, o fato também de não fazermos parte do reino deste mundo não quer dizer que nós não temos obrigações legais para com este mundo. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui como estrangeiros e que nenhuma soberania, nenhum poder, nenhum governo está acima do governo do nosso Deus. Nós somos chamados a testemunhar de qual reino nós viemos, na nossa forma de falar, nossa forma de nos comportar, na forma a qual nós remetemos a essa sociedade, a população e a forma que nós temos de mostrar de que reino nós fazemos parte. E aqui ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, pois não há justiça verdadeira que não esteja no reino do Senhor. Por isso, tome a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20, o versículo 22, e nós vamos falar de um sentimento muito presente, um sentimento que está em meio à população. Nós vamos falar sobre vingança no dia de hoje. Provérbios capítulo 20, versículo 22, vamos ao texto. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Meus irmãos, você já sentiu esse desejo de vingança? E é muito importante nós falarmos deste tema em meio aos crentes, em meio à comunidade de fé. É um assunto que nós precisamos trazer sempre à tona, porque muitas vezes nós confundimos vingança com justiça. De fato, muitas coisas, quando nos atinge, nos tira, nos desestabiliza. E o que vem primeiramente ao nosso coração e nossa mente é uma forma de revidar. Mas será que a nossa forma de revidar as situações refletem o que é justo? Ou não é simplesmente uma vontade de ter o nosso desejo de vingança correspondido? Veja o que Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos diz. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Que interessante, veja que através de Isaías fica claro que nós não conseguimos exercer uma relação justa, mesmo porque nós somos levados por afetos, nós somos levados por sentimentos, por predileção, somos afetuosos. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é justiça nada mais é do que uma forma de equiparar o mal ao qual fizeram conosco. Quando nós falamos de vingança, eu sempre lembro de uma passagem, creio que os irmãos também se lembrem dela, que se encontra em Mateus, o capítulo 14. No livro de Mateus, capítulo 14, narra a morte de João Batista, ou seja, o martírio de João Batista. Os irmãos conhecem o texto. O versículo 3 diz o seguinte, do capítulo 14: porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias,
mulher de seu irmão Filipe. Versículo 4. Porque João lhe dissera: não é-te lícito possuí-la. Agora veja um detalhe. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Versículo 7. Pelo que prometeu, como juramento, dá-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o versículo 11 diz: e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Meus irmãos, quando nós paramos para meditar em cima dessa palavra, nós vemos quão nocivo, corrosivo, perigoso é o sentimento da vingança. E não apenas para quem será vítima da vingança, mas principalmente para quem deseja se vingar. Veja que João Batista denuncia um caso de adultério. Herodias era esposa do irmão de Herodes, Filipe. Porém, ele toma como esposa Herodias. E João Batista, como homem de Deus, denuncia um pecado, porque profeta tem que denunciar pecado. Esse negócio de profeta ficar só entregando chave de apartamento, chave de carro e não falar de pecado, tá meio estranho isso. Veja que João Batista não mediu a classe para quem ele estava falando. Veja que a mesma pregação que João Batista pregava no Jordão, arrependei-vos, foi a mesma pregação a qual ele fez para o seu amigo Herodes, uma vez que João Batista era muito quisto por Herodes, e mesmo assim a pregação foi a mesma. Tá errado? Mude de vida, mude as veredas, se converta, mude o caminho. Mas isso despertou em Herodias um grande ódio. E vai dizer em outra narração dessa história, em outro evangelho, o evangelho de Marcos e Lucas também narram essa história, que Herodias procurava uma forma de matar o profeta. Então, primeira coisa, a vingança é esse sentimento que vai permitir com que você conviva com o seu inimigo, conviva com aquele que te feriu, aquele que te machucou. A vingança é esse sentimento que vai fazer com que você tome posse de um personagem, de uma forma que você venha aparentar que está tudo bem. Vai até fingir que os laços foram restabelecidos. Você vai ganhar novamente, vai lutar para ganhar a confiança daquela pessoa que te feriu, que te machucou. Mas tudo não passa de um teatro, tudo não passa de um desejo de corresponder ao mal. Eu conheço pessoas que fizeram isso, meus irmãos, que conviveram com seus algozes, conviveram com as pessoas que elas acharam que lhe fizeram mal. Passou anos, até chegar o dia propício delas se vingarem. Agora, pensa aqui comigo, que forma estranha, né, de odiar. Porque qual sentido há nisso? Porque quando alguém nos faz um mal, a palavra nos fala para nós perdoarmos e também nos afastarmos dela em algumas situações. Mas que forma estranha é essa? Que ao mesmo tempo que eu odeio a pessoa, todos os dias eu alimento esse sentimento. Observo a pessoa, convivo com a pessoa. Que forma estranha é essa de odiar? Porque a partir do momento que João Batista denunciou este adultério, Herodias nunca mais tirou da sua mente João Batista. Fez do seu dia a dia uma devoção a João Batista com o desejo de se vingar. E o pior, a palavra não apresenta a filha de Herodias como Salomé. Flávio Josefo, um grande historiador que até escreveu um extenso livro sobre a tradição judaica, traz
em seu comentário bíblico, que o nome dessa jovem Salomé, porém nenhum dos evangelhos sinóticos apresentam essa menina como Salomé. Mas veja o que acontece. A menina volta-se para Herodias dizendo: olha, o rei disse que até a metade do seu reino ele me daria. Mas o que Herodias pediu? A cabeça de João Batista. Meu irmão, você parou para pensar que Herodias teve a oportunidade de ter a metade do reino, mas por vingança, por maldade, e o quão a vingança cega o autor da vingança. Aquele ditado que diz: olha, a vingança é um prato que se come frio, tem muita gente que paga. Tem muita gente que não mede consequências, tudo pelo mal. Tudo pelo desejo de corresponder à maldade. Quem ele pensa que é? Vou corresponder na mesma altura. Meu irmão, todas as vezes que nós procuramos corresponder às ofensas na mesma altura, nós nos tornamos tão igual àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos machucaram. É por isso que a palavra de Provérbios, iluminada, divinamente instruída por Salomão esse que, quando Davi estava em seu leito de morte, chamou Salomão e disse: olha, seja tu homem e não se aparte desse livro, medita esse livro de noite. Veja que Davi, em seu leito de morte, não passou para o futuro rei, o pequeno Salomão, táticas de guerra. Não passou para ele táticas de como aumentar o reinado, estender o território, dicas econômicas, dicas militares. Não, Davi disse para Salomão: olha, Salomão, não se aparta desse livro e seja tu homem. Meio que Davi estava dizendo: olha, não cometa os mesmos erros que eu cometi sentado neste trono. Sabemos que Davi cometeu adultério, seguido de um assassinato. E aqui está Salomão, pois o livro de Provérbios é atribuído a ele por conta do capítulo 1 de Provérbios, o versículo 1, que diz: os provérbios do filho do rei Davi, Salomão. Então, por isso, o livro é atribuído a ele. Alguns historiadores dizem que tem contribuição de outras personalidades, mas não se tem a certeza. A questão é que Salomão aqui está dizendo: não digas, vingar-me-ei. Veja que ele não está dizendo não se vingue, mas ele está falando não digas. E é muito importante nós entendermos que palavras são ações. Quando você fala algo, é porque no seu imaginário, no seu subconsciente e no seu coração, isso é uma possibilidade. E a possibilidade se torna quando você comete o ato concreto, mas a palavra, o pensamento, já é uma possibilidade. Então, olha a sabedoria de Salomão dizendo aqui, não digas. Que isso não seja nem uma possibilidade na tua mente, uma possibilidade no teu coração. Não digas, vingar-me-ei. Mesmo que para você a vingança seja um desejo de justiça, pois não é. Nós acabamos de ver que a nossa justiça não tem nada a ver com a justiça de Deus. Nós somos corrompidos, nós somos maldosos, nós somos chamados a evangelizar, até mesmo para aqueles que nos querem mal, abençoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. E aí a segunda parte, primeira ação, nesse versículo 22 do capítulo 20 de Provérbios, primeira ação, não digas. Que isso não nem passe pelo nosso pensamento, que isso não enraize em nosso coração. O problema de Herodias foi deixar enraizar. Por isso que, meus irmãos, é necessário nós resolvermos as nossas pendências que temos uns com os outros. Essa conversa de você, eu errei com o irmão e vou pedir perdão para Deus. Não, meu irmão, se você errou com seu irmão, você tem que se reconciliar com seu irmão. É muito cômodo às vezes. Eu machuquei meu irmão, vou lá fazer vigília, vou lá fazer propósito. Não, o propósito é se reconcilie com teu irmão, é o que a palavra nos orienta. Não digas, não digas.
Não deixa o sol se pôr sobre as suas indiferenças. O tempo só tratou de maturar aquele sentimento de ódio e de vingança de Herodias. Olha aí, Salomão em seu provérbio diz: não digas, vingar-me-ei do mal. Aí ele diz: espera pelo Senhor. Eita glória! E como é difícil, né? Para nós que somos imediatistas. Como é difícil para nós que queremos tudo para ontem esperar no Senhor. Como é difícil, meus irmãos. Mas está demorando, não é que está demorando não. Deus está te forjando nessa situação. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, na medida em que você está buscando o reino de Deus, instaurando o reino de Deus, é uma forma de você fazer justiça, uma justiça diferente a qual os homens têm a nos oferecer. E a palavra aqui, a segunda parte é: espera pelo Senhor. Foi o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Você entendeu? Você entendeu esse versículo? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ora, se o salmista está dizendo que esperou com paciência no Senhor, significa que não foi um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, mas é nesse período que Deus foi forjando, nesse período que Deus foi curando, nesse período que Deus foi tratando. Foi nesse período que Deus foi educando a nossa alma, foi educando a nossa carne. Então, às vezes em que você quer ir lá resolver, falar poucas e boas, talvez você quer ir lá fazer justiça com as próprias mãos, Deus está falando: não, espera no Senhor, espera no Senhor. Porque é no esperar do Senhor que eu vou tratar a tua carne, eu vou forjar a tua mente, eu vou te forjar um verdadeiro homem de Deus. Então espera no Senhor e Ele te livrará. E quando nós olhamos para os salmos, o que mais tem são salmos dizendo: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Porque nessa vida não nos cabe nos justificar. Deixe que Deus te justifique. Você não precisa agir de vingança. Veja, Herodias estava cometendo um adultério, mas de um adultério ela foi conivente para uma injustiça que levou ao assassinato de uma pessoa. Um abismo puxando o outro. Então qual a melhor forma? Não diga, não mencione. Não deixa que isso se torne uma possibilidade na nossa mente, no nosso coração. Segundo ponto, espera pelo Senhor. Busque o reino dele. Trabalhe no reino dele. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando de você, está te forjando, está te fazendo uma pessoa melhor. Terceiro e último ponto, Ele te livrará. O Salmo 91 traz algo muito lindo. Tudo indica que foi Moisés que o escreveu. Ele fala sobre um esconderijo. E esconderijo é interessante. Não confunda esconderijo com cárcere. Porque esconderijo, você entra e pode sair. O cárcere, você entra e não sabe quando vai sair. No esconderijo, você tem tudo o que é necessário. Não importa quanto tempo você irá ficar lá dentro. Lá tem tudo o que é necessário para você. Tem segurança, tem aconchego, tem alimentação, tem cuidado. Essa é a diferença do esconderijo para um cárcere. E quando ele diz que ele te livrará, ele tem um esconderijo para você. Ele tem rotas para você, caminhos alternativos, diferentes do que a vingança que muitas vezes a nossa carne quer buscar. E quais pontos nós podemos trazer através dessa palavra? Primeiro, confie na justiça e no tempo de Deus. Na justiça e no tempo de Deus. A tendência humana é buscar retribuição quando somos injustiçados. É ou não é? Porém, Deus nos chama a confiar nele para agir com justiça no tempo certo. No tempo certo. Lembre, o nosso Deus é um Deus atemporal. O nosso Deus não está debaixo da nossa ótica humana, debaixo do nosso tempo humano, muito menos debaixo do nosso calendário humano.
Em Romanos capítulo 12, versículo 19, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pertence ao Senhor. Isso quem diz foi o Senhor. Não nos cabe, não a nós, não nos cabe a nós. Amém? Segundo ponto, espere com paciência pelo livramento de Deus. Ah, Vinícius, então você está querendo dizer que é para eu fazer nada? É para você fazer nada. Não é para você se vingar. Se você diz que faz parte do reino de Deus, vingança não combina com cristão. Não combina com cristão. Então, tá na hora de matar a tua carne aí. A espera pelo livramento pode ser difícil, eu entendo, mas Deus promete agir em nosso favor no momento certo. Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Tem gente achando que o mal, que a pessoa que é maldosa está prosperando. Será que está prosperando, meu irmão? Será que a pessoa maldosa pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade? Será? Será que todo mal que essa pessoa está amontoando, ela não vai lhe trazer uma colheita? Porque a palavra de Gálatas diz que Deus não se deixa zombar, pois tudo aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Certamente ceifará, meus irmãos. Então, descansa no Senhor. Descansa nele, espera nele. E o terceiro e último ponto, confie no cuidado de Deus. Deus não ignora o sofrimento de seus filhos. Ele cuida de nós, meus irmãos, e sabe o momento certo de intervir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós podemos encerrar este devocional com essa certeza. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de tudo, meu irmão. Não se desespere. Não faça de um erro uma vida de erros. Não foi porque a pessoa te feriu que você precisa corresponder de tal forma. Foi o que eu disse no devocional, quando eu dizia de traição, a traição que Judas fez com Jesus. Enquanto Judas estava o beijando e o traindo, Jesus continuava lhe chamando de amigo. Por quê? Porque a atitude que o irmão tem conosco não resume quem nós somos, não dita a regra de quem nós somos. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Pai, nos ajude, Deus. A tal qual Davi disse, esquadrilha-me os pensamentos, que o Senhor possa esquadrilhar, Senhor Deus, os nossos pensamentos. Que o Senhor possa examinar o nosso coração, arrancando toda a raiz de amargura, arrancando toda a raiz, ó Pai, de vingança, todo desejo imediatista, ó Pai, de pagar com a mesma moeda. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser reconhecidos como filhos de Deus, filhos que não se iram, filhos que não dão lugar à carne, filhos que não se deixam levar, ó Pai, pelas artimanhas, pelas estratégias de resolução deste mundo, mas filhos que esperam no Pai o consolo, filhos que esperam no Pai o refrigério, filhos que esperam no Pai a justiça, pois só em Ti, ó Deus, habita a justiça verdadeira. Ó Pai, nos ajude, Senhor, a ser fiéis. Nos ajude a matar o desejo da nossa carne. Nos ajude a sepultar o velho homem, ó Deus, e reviver uma vida nova com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Forte abraço.